Bom dia, família, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião como igreja. Tempo chuvoso, Lauro de Freitas, Bahia. Mas enfim, obrigado pela presença de vocês. E aos irmãos que vão nos acompanhar aqui na gravação no YouTube, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Esse é o nosso canal aqui oficial, Elcio Jesus /MGV. Vamos lá, vamos ministrar o Evangelho da Graça de Deus. Vamos falar do Evangelho da Graça de Deus. Nós estamos aqui também no Instagram. Sejam todos bem-vindos. Esse é o tema, queridos. Filhos do dia da luz e não das trevas e da noite. Filhos do dia da luz e não das trevas e da noite. Esse é o tema que nós iremos compartilhar com vocês. Quando nós falamos sobre igreja, e naturalmente nós vamos entrar nesse tema, é necessário que haja luz, né? Que haja conhecimento. O povo de Deus precisa do conhecimento. E quando eu me refiro ao conhecimento, eu estou me referindo ao conhecimento bíblico dessa palavra que nós temos em mãos, onde infelizmente tem sido manipulada, adulterada, e naturalmente isso impede as pessoas de terem acesso a essas verdades, né? Porque assim, a Bíblia, as pessoas pegam e usam como algo místico. As pessoas se utilizam da Bíblia como algo místico, sabe? As pessoas pegam a palavra de Deus e colocam na entrada da sua porta de casa, no seu carro, né? Coloca dizeres bíblicos no carro, colocam a Bíblia aberta em cima de um rack, de uma bancada, enfim. E as pessoas acham que a Bíblia por si, ela tem um poder místico nas letras para transformar a vida das pessoas. Não, irmão, é porque eu deixo a Bíblia ela aberta no Salmo 23. Eu deixo a Bíblia aberta no Salmo 91. As pessoas não procuram informações, não procuram ter uma vida de leitura desta palavra, de conscientização desta palavra. As pessoas não conseguem extrair à luz o entendimento que há nessa palavra e começam a viver esse misticismo, onde eles pensam que a Bíblia é um amuleto da sorte, que vai mudar a tua sorte. E infelizmente isso dá lugar a esses homens aí se utilizarem de textos isolados para dizer que Deus está entrando com providência, diz que Deus vai mudar a chave da tua vida e que Deus vai trazer um tempo novo sobre a sua vida. E as pessoas vão indo nessa liturgia, nessa coisa, sem ter de fato uma vida, um comprometimento com a palavra. E é por isso que Jesus falava, né, irmão? Lá em João 8,32, ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. O Espírito já dizia por boca do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído, não é por causa de um ser espiritual, o capeta, o diabo, não. O meu povo não é um povo estrangeiro, não são os gentios. O meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento. Agora é interessante que o profeta também disse: porque rejeitastes o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Então observe que o povo estava sendo destruído por falta do conhecimento, mas não é porque eles não tinham acesso ao conhecimento, é porque eles desprezavam o conhecimento. Então as pessoas muitas vezes têm sido destruídas, não é por falta de acesso ao conhecimento, é porque elas rejeitam o conhecimento. O escritor aos Hebreus, que nós acreditamos que foi o apóstolo Paulo,
lá no capítulo 5, no versículo 12, ele disse assim: pelo tempo decorrido já era para vocês serem mestres, mas vocês ainda precisam de leitinho. Como criança, vocês não estão prontos para se alimentar com alimento sólido, nutriente, nutritivo. E aí nós acreditamos que foi Paulo vai falando que aquele povo estava se alimentando de leite, porque eles não tinham as faculdades exercitadas na palavra. Eles não sabiam discernir o bem e o mal. Paulo estava falando para os crentes, bem como na carta aos Coríntios, quando Paulo diz: leite vos dei de beber e não alimento sólido, visto que sois carnais e não espirituais. Não, pregador, Paulo estava falando para os pecadores miseráveis. Não, Paulo estava falando para a igreja. Vocês não podem suportar o alimento sólido, por isso eu tenho dado leite para vocês. Por quê? Aí Paulo disse: porque uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e outros diziam, eu sou de Cristo. Aí ele disse: está Cristo dividido? Então as pessoas vivem assim. Quando alguém chega para você e pergunta: você é de que igreja? Você não pode dizer: não, eu sou da igreja do irmão Elcio, do pastor Elcio. Eu não sou dono de igreja. A igreja pertence ao Cristo ressuscitado. Nós apenas ministramos o evangelho para a igreja, mas você não pertence a um bispo, você não pertence a um papa, você não pertence a um apóstolo, você não pertence a um profeta, você pertence ao autor e consumador da tua fé. Mas infelizmente os líderes não querem que as pessoas entendam isso. Para quê? Para manterem as pessoas cativas, presas ao seu domínio pastoral. Jesus disse: vocês entrarão e sairão e encontrarão pastagens, falando do bom alimento. Mas infelizmente muitos líderes religiosos querem aprisionar as pessoas. Eles pregam que Cristo liberta, mas eles aprisionam as pessoas. Eles querem aprisionar as pessoas. E eles conseguem, através do medo, da imputação, da condenação, do jugo de escravidão, e tudo isso, entre aspas, em nome de Jesus. Então vamos lá. Nós não somos filhos das trevas, nós não somos filhos da noite, nós somos filhos do dia e da luz. Como entender isso aqui, irmão Elcio? Vamos lá, vocês que têm acesso aqui ao projetor, ao Data Show, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5, diz o apóstolo Paulo: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Nós somos filhos da luz, filhos do dia, não filhos da noite e não filhos das trevas. O que Paulo queria falar? O que Paulo estava relatando para aquele povo? O que nós podemos extrair desta fala de Paulo, dessa mensagem que Paulo pregou? Queridos, Jesus falando para os seus discípulos, ele disse: vós sois luz do mundo. Não pode pegar uma luz e colocar debaixo da cama. Essa luz tem que ser colocada em um lugar alto, para que todos que venham passar por ali vejam a luz que há em cada um de vós. Ou seja, Jesus estava dizendo que vocês agora, falando para os discípulos, vocês possuem luz, mas essa luz não é uma luz própria, não pertence, não vem de vocês mesmos. Essa luz vinha de Cristo, porque Cristo era a luz do mundo, disse o escritor, o livro de João, que ele era a luz, ele veio ao mundo para iluminar todo homem. Então as pessoas que andavam nessa luz começavam a refletir essa luz.
Essas pessoas começaram a sair das trevas e andar na luz. E a luz tudo manifesta, porque a luz não deixa nada escondido, nada oculto. Aquelas pessoas que andavam em trevas, e é por isso que Paulo usa essa expressão, nós não somos da noite. A noite representa o quê? Escuridão, trevas. Nós não somos da noite, disse o apóstolo Paulo, nós somos do dia. As pessoas que querem andar no erro, geralmente não procuram fazer isso durante o dia. É claro que infelizmente hoje em dia está tudo assim, né? Mas geralmente quando a pessoa quer fazer alguma coisa errada, e ela tem consciência que aquilo é errado, ela não quer fazer durante o dia. Ela não quer ser vista pelos homens, ela quer fazer o quê? As ocultas. Nas trevas. Você lembra de Nicodemos? Ele foi ter com Jesus à noite. E por que ele não foi durante o dia? Porque ele não queria se expor. Porque ele tinha um cargo ministerial. Porque ele era um príncipe da sinagoga. Ele tinha uma reputação entre os judeus. E ele achava vergonhoso se expor. E o que foi que ele fez? Vou me encontrar com Jesus à noite. Aí quando ele vai se encontrar com o Senhor à noite, a primeira palavra que Jesus disse: você tem que nascer de novo. Você não nasceu ainda. Por quê? Porque você está em trevas. Por quê? Porque você é da noite. Por quê? Porque você está com medo de perder o seu cargo na igreja por causa da verdade. Por quê? Porque você está com medo do seu pastor. Você está com medo do sacerdote Caifás. Não, Senhor, eu vim à noite porque de dia eu estava ocupado, coisíssima nenhuma. As pessoas que querem ir fazer à noite é para não se exporem. É claro que nós estamos usando isso dentro de uma figura de linguagem, que não necessariamente você vai fazer algo à noite de errado. Porque quem quer fazer, faz durante a noite ou durante o dia. Mas são situações que a palavra relata, que aqueles que são das trevas, aqueles que são da escuridão, são da noite, são aqueles que querem fazer algo e não querem ser vistas pelos homens. E é por isso que Paulo disse: nós somos filhos da luz, nós somos filhos do dia e não da noite. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, capítulo 1, versículo... Não, capítulo 5 é. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Disse Paulo: não durmamos, pois como os outros, antes estejam atentos, sejamos sóbrios. Você não pode dormir, disse Paulo. Estejais atentos, sejamos sóbrios. Precisamos estar dando atenção às situações da vida. Eu preciso prestar atenção na minha vida. Antes de me preocupar com o irmão, antes de julgar o irmão, eu preciso julgar a minha vida. Eu não posso dormir. Eu não posso andar nas trevas. Eu fui chamado para andar na luz. E andar na luz não é andar na igreja evangélica. Não, irmão, eu era das trevas, eu estava no mundo, eu estava isso e aquilo, agora eu estou na igreja, eu estou na luz. Quem disse? O que tem de pastor andando em treva? O que tem de mercenário usando a Bíblia para roubar dinheiro? O que tem de mercenário usando a palavra de Deus para enganar, fazendo politicagem, vendilhagem? Então não é estar na igreja que você está na luz, você precisa estar em Cristo. É a palavra de Deus, como Jesus disse em João 15. Vocês precisam estar em mim, e a minha palavra está em vocês, para que vocês vão dar fruto. Não é dentro de um templo religioso, não é debaixo de um sistema pastoral humano, mas de Cristo. Ele é o pastor das nossas almas.
Ô irmão, então por que você está reunindo as pessoas? Reunindo e ensinando que igreja somos nós, corpo somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não está nos blocos. Deus não está aqui no teto e nem no piso desse espaço. Isso aqui é apenas um espaço onde a igreja se reúne. Isso é luz. E você é luz no Senhor. Então não durma. Estejais atentos. Como a parábola das 10 virgens, que elas estavam em trevas, 5 delas estavam em trevas, cochilaram, não estavam preparadas, ou seja, não tinham entendimento, não receberam a revelação. Assim está muitos filhos de Deus, ou estão muitos filhos de Deus vivendo hoje. São filhos da luz, são filhos de Deus, mas estão vivendo na escuridão, estão vivendo em trevas, sem conhecimento. 1 Tessalonicenses 5,7, disse Paulo: porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam à noite. Mais uma vez, ô irmão Elcio, isso é contraditório, eu durmo de dia. Ô irmão Elcio, tem gente que se embriaga de dia. Tá, irmão, essa palavra não é uma palavra para ser julgada no sentido literal. Eu preciso compreender a mentalidade de Paulo. Eu preciso entender do que é que o apóstolo Paulo está falando. O problema da igreja, o problema hoje dos filhos de Deus, é pegarem a palavra de Deus e levar tudo para o sentido literal. Jesus disse: se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm vida comigo. Aí o pastor vai lá, pega um pedacinho de pão, esse é a carne de Jesus, é o corpo. Pega o suquinho, esse é o sangue de Cristo. Não, aquilo ali é simbologia, irmão. Comer da carne e beber do sangue é entender a obra do Calvário, é entender, compreender a revelação daquilo que ele fez. É entender o que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É entender o que disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, no versículo 14: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. E debaixo da graça de Deus, Romanos capítulo 8 diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas para isso, você não pode ser da noite, você não pode ser das trevas, você precisa ser do dia e da luz, porque a luz é o conhecimento. A luz tudo manifesta. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas para nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Olha que interessante. Mas para nós, porque somos do dia, estejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o amor, disse Paulo, Colossenses 2,14, é o vínculo da perfeição. Por isso que Paulo disse em Colossenses 2,10: e estais perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Escute bem, a igreja não está perfeita no ministério X ou Y. A igreja não está perfeita por causa do pastor A, B ou C. A igreja não está perfeita por causa do apóstolo, do líder. A igreja só se encontra perfeita, só se vê perfeita quando ela se vê em Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo disse:
Novamente eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Enquanto Cristo não é formado nas pessoas, você não consegue viver na luz. Enquanto Cristo não for formado na tua consciência, você não vai entender o conceito de ser templo do Espírito. Eu lembro que há um tempo atrás nós recebemos informações de um pastor que recebia as nossas mensagens e cortava e mostrava lá na igreja dele. Olha o falso profeta aí, ó. Ele está dizendo que Deus não habita em templo, que nós somos templo do Espírito. Aí começava a distorcer a nossa fala. Ah, então Deus está no cachaceiro, então Deus está nisso, Deus está na prostituta, Deus está nisso. Como é que uma pessoa que se diz homem de Deus, um pastor, ele usa de malícia, pegando o texto fora do contexto, pegando uma mensagem nossa e editando e colocando para a igreja dele, para o povo dele, porque se o povo fosse de Deus, não cairia nesse papo. Para iludibriar, enganar as pessoas, para fazer com que as pessoas não tenham acesso a essas verdades. Por quê? Porque eles têm muito a perder, porque eles trabalham com isso aqui, ó: sacrifício, salário pastoral, meta, crescimento ministerial e não espiritual. Nós não trabalhamos com crescimento ministerial, nós trabalhamos com crescimento no espírito, porque você é quem você é pela graça de Deus. Mas infelizmente, há quem goste disso. As pessoas gostam de ser levadas por vento de doutrina. Mas irmão Elcio, tem fundamento bíblico. Querido, tudo na vida tem fundamento bíblico. Não basta ter um fundamento bíblico, tem que ter coerência. Eu tinha um pastor que era meu amigo. Eu fui crescendo dentro da igreja evangélica, ouvindo ele pregar. E era uma pessoa que me inspirava, porque ele tinha uma palavra muito boa, era um teólogo renomado. E eu gostava muito das mensagens dele, porque diferente da mensagem dos meus pastores, a mensagem oca, a mensagem vazia, só sabia ler o Salmo 23, me lembra até uma certa pessoa aí. Só sabia ler o Salmo 23 e um provérbio. Mas não tinha uma dinâmica na palavra, não tinha uma revelação, um entendimento para dar crescimento à igreja. É por isso que a igreja está lá até hoje. É sacrifício de Isaac, é não sei o que de Daniel, é não sei o que da Pombagira, não cresce, não desenvolve, passa anos e anos e o povo atrofiado, com medo do diabo, com medo disso, com medo daquilo outro. Por quê? Porque não se libertaram. E só podem se libertar pelo conhecimento. E é por isso que eu não estou mais lá, né? A exposição da palavra de Deus traz luz, traz conhecimento. Mas para nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Outro tema interessante: salvação. Todas as vezes que as pessoas vão falar de salvação, elas só atribuem a salvação eterna. Querido, escute bem, você aqui também. Salvação eterna não depende do teu jejum. Salvação eterna não depende do teu dízimo. Salvação eterna não depende da campanha na igreja. Salvação eterna não depende do teu pastor. Salvação eterna é um dom da graça de Deus, e Ele deu a quem Ele quis. Nem sempre o assunto bíblico acerca de salvação se trata da salvação eterna. Muitas vezes salvação está inserido em um contexto de livramento, de socorro, de cuidado com Deus, de provisão de Deus. Eu vou dar um exemplo, né? Vamos dar exemplo aqui bíblico. Abacuque disse assim, Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Abacuque disse: ainda que a figueira ainda que não haja fruto na videira, ainda que a manada, o gado do curral seja levado, não é isso? Ou seja, ele estava dizendo, ainda que me falte tudo, aí eu vou parafrasear para o nosso tempo, ainda que eu venha abrir a geladeira, só encontre água. Misericórdia, irmão.
Água é boa, né? Ainda que eu... Não, mas é isso mesmo. É porque Deus está no controle, né? Ainda que a gente venha passar por situações difíceis na vida, aí Abacuque ele vai dizer no versículo 18: todavia eu me alegrarei no... Aí ele diz: esperarei no Deus da minha salvação. Então Abacuque não estava falando de salvação eterna, Abacuque estava falando de uma salvação dentro de uma provisão que Deus traria. Mas infelizmente a liderança não consegue entender esses textos dentro dos seus respectivos contextos e acaba generalizando. Não, é porque você tem que entender que Jesus é o Salvador. Claro que Ele é o Salvador, mas quando você fala de salvação, não pense que a salvação eterna depende do que você faz, dependeu do que Ele fez. Quer ver outro texto interessante? Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será... Aí o pastor chega assim e diz: irmão, aleluia, você tem que perseverar até o fim. Até o fim de quê, irmão? Aí se você disser: pastor, eu vou sair dessa igreja, eu vou para outra. Não, irmão, a Bíblia diz que você tem que perseverar até o fim. Por mais que você venha se explicar: não, pastor, mas eu vou continuar sendo crente. Para muitos líderes de igreja, a partir do momento... Isso é seita, tá? Isso é seita. A partir do momento que você saiu daqui e foi congregar em outro ministério, você já não é mais de Deus, você já perdeu a salvação. Por quê? Porque eles querem te escravizar. Mas o texto de Mateus 24:13 não se refere à salvação eterna. O que Jesus estava falando é que haveria tempos difíceis, perseguição. E ele dizia: ai das que estiverem grávidas. Jesus estava falando ali, profetizando acerca da grande tribulação que Daniel já tinha declarado lá no capítulo 9, no versículo 24 em diante. Aí no versículo 15 de Mateus 24, Jesus disse: como profetizou Daniel, está no lugar santo. Aí o pastor diz: lugar santo é a igreja evangélica. Não, irmão. Como profetizou Daniel, está no lugar santo. Quem leia, entenda. Aí ele vai falar da grande tribulação, de rumores de guerras, de terremotos, de situações, de complicações que haveria dentro daquele contexto. E nós sabemos que o Império Romano foi implacável com Jerusalém, com Israel. No ano 70 do primeiro século, depois de Cristo, Tito invade Jerusalém com mais de 70 mil soldados romanos, incendeia a cidade, derruba o templo, como tinha sido profetizado. Era daquela tribulação que Jesus estava dizendo: quem perseverar no caminho será salvo, receberá livramento. E ele dizia: olha, quem estiver no monte não desça. Que monte, irmão? Porventura você vai estar lá no monte de Itapuã e não pode descer? Não é isso. Aí as pessoas pregam que é arrebatamento da igreja. Não é. Jesus estava dizendo: ai das grávidas. Então a grávida não vai para o céu? Aí Jesus disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no dia de sábado. Por quê? Porque os judeus guardavam o sábado. E o que era que acontecia em Jerusalém aos dias de sábado? Os portões da cidade eram trancados, todos ficavam presos ali guardando o sábado. Então Jesus disse: se essa invasão acontecer no dia de sábado, orai também para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Aí, tá chovendo, né? Quantas pessoas deixaram de vir? Porque ninguém gosta de sair no frio, chovendo. Então é por isso que Jesus dizia: orai para que a vossa fuga não aconteça também no inverno. Aí em Lucas capítulo 21, versículo 21, 22... Jesus disse: olha, quando vocês, não sou eu, não são vocês aqui agora. Jesus disse para os seus ouvintes: quando vocês que estão aqui comigo, lá naquele contexto, vocês virdes Jerusalém cercada de soldados, saber que é chegado o fim.
Os irmãos estão dizendo que a terra vai pegar fogo, que o mundo vai explodir, porque não entende o conceito de fim. Falta o quê? Falta luz. Você não pode estar dormindo, você precisa estar atento. Outro texto também acerca da salvação, que falta luz, falta esclarecimento, está em Atos dos Apóstolos. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso de muitos pregadores, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Aí a irmã está na igreja chorando, preocupada com o filho, com o marido que está na cachaça, com o irmão que está nas drogas. Aí o pastor diz assim: minha irmã, eu tenho uma palavra para você, presta atenção. Atos 16, 31. Lá. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua. Não está escrito assim? Mas o pastor não explicou. Aí a irmã ou irmão passa 10, 15, 20, 30, 40 anos esperando o infeliz do marido deixar as drogas ou a cachaça. O camarada não deixa. Aí ela bota a culpa em quem? Parece que Deus não me ama. Ou Deus não me ama, ou o pastor dela chega para ela e diz assim: irmã, não tem alguma coisa aí oculto não? Errada com sua vida não? A irmã não está em pecado não, irmã? A irmã: não, pastor. Aí o pastor vai, né? A irmã é dizimista? A irmã sim. A irmã faz o jejum? A irmã sim. A irmã tem orado às madrugadas? A irmã sim. Pastorzinho, todas as receitas, toda a receita que o senhor me passou tem um feito. E por que o resultado não chegou? Porque o contexto, o assunto foi explicado de forma deturpada. Primeiro que não foi Jesus que disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quem disse foi Paulo. E outra coisa, Paulo não falou para a igreja. Paulo não falou para o povo de Deus reunido como igreja. Paulo falou para um soldado romano, aquele que ia tirar a própria vida, porque Paulo e Silas tinham acabado de orar, as cadeias se abriram, os presos fugiram, e ele era o responsável pela guarnição de Paulo e Silas. Ele pensou que Paulo também tinha fugido. Quando ele pegou a espada para tirar a própria vida, Paulo disse: epa, não faça tal mal, nós estamos aqui. Então o que é que eu faço? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Salvação ali era conservação dos seus. Aquele soldado recebeu essa palavra por fé, e Deus de fato guardou aquela família, aquela casa. Não tem nada a ver com salvação eterna, porque salvação eterna não depende de você para salvar alguém. Você pode instruir no conhecimento, você pode levar a palavra de salvação, mas você não é responsável por salvar o outro, porque o único Salvador chama-se Jesus Cristo. Mas o homem gosta de meritocracia. O homem gosta de atribuir a salvação aos feitos religiosos. E aí é que você precisa entender e ser intolerante. Ou aliás, ser tolerante, tá? Não intolerante. É por isso que quando nós falamos de assunto bíblico, as pessoas interpretam: ah, vocês são intolerantes. Cuidado com a intolerância religiosa. Não, nós não somos intolerantes. Nós sabemos tolerar as pessoas. Sabe por quê? Porque a mesma salvação eterna que é para a minha vida, é para o católico, é para aquele que está na Umbanda, é para aquele que está na maçonaria. A mesma salvação eterna que é para a minha vida, é para aquele que está no hinduísmo, no islamismo. Por quê, irmão Elson? Porque o que salva não é a tua religião. Jesus não fundou uma igreja evangélica, católica. Não.
A doutrina do Cristo ressuscitado era o amor. Novo mandamento vos dei. Esse é o mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A questão da doutrina vem por uma revelação, para você viver em conformidade com o Evangelho, viver na luz e não na escuridão, sair das trevas. Olha lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, olha aí: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, então Ele não destinou para a ira. Ó irmão, e como eu vou saber que Deus não me destinou para a ira? Fé. E detalhe, não é da minha boca que você vai ouvir isso, é do próprio Deus, porque é o Espírito que convence o homem. Eu lembro que eu tinha 23 anos de idade, eu fui em uma reunião, os irmãos estavam reunidos em uma casa, e o pastor pregando a palavra, e eu fiquei ali meditando, e de repente aquela palavra foi me tocando, a fé foi despertando em mim. E quando terminou a reunião, eu disse assim para aquele pastor: eu quero viver o Evangelho, eu quero aceitar Jesus, porque era isso que pregava, né? Como se Jesus fosse uma mercadoria que você vai, aceita ou abandona, enfim. Aí ele olhou para mim e disse: não, você continua vindo para as reuniões, que um dia você vai ter fé para aceitar Jesus. Eu falei: não, irmão, eu quero aceitar, eu quero receber Jesus e agora, não quero deixar para amanhã. Então eu lembro que ali eu fiz uma confissão de fé. E aí depois eu comecei a aprender dentro da tradição religiosa que para você ser salvo não basta você crer. Porque primeiro o líder diz assim: você que não é de Deus. Primeiro que tudo é de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as... sem ele nada do que foi feito ele criou a paz, criou a guerra, criou o bem, criou o mal, vaso de honra, vaso de desonra, tudo é dele. Provérbios capítulo 16, versículo 4 diz que todas as coisas correspondem, todas as coisas cumprem um propósito, todas as coisas obedecem um princípio, inclusive o ímpio. Ele criou tudo, inclusive o ímpio, para o dia do mal. Eclesiastes capítulo 7, versículo 13 diz assim: preste atenção, atenta para a obra de Deus. Quem pode endireitar o que Deus fez torto? Então ele criou tudo. Isaías capítulo 45, versículo 7 diz que ele criou a paz, criou a guerra, criou a luz e também criou as trevas. Ô irmão Elcio, mas se Deus criou tudo, então como eu vou me encontrar dentro desse contexto? Exatamente, tem que analisar cada contexto, porque cada contexto tem um propósito. Ele disse: para isto mesmo endureci o coração de Faraó. Para isto o quê? Por que ele endureceu o coração de Faraó? Para dar a conhecer o meu nome em toda a terra. Tudo tem um propósito. Para aquilo mesmo ele chamou Judas. Judas poderia se arrepender. Não, Judas era um filho da perdição que Jesus escolheu, porque só um filho da perdição iria trair o mestre. Mas lá em Salmo Jesus disse: um amigo íntimo me traiu. Jesus chamou ele de amigo, porque Jesus era amigo, mas Judas não. Eu posso ter uma amizade com você e você não considerar minha amizade, mas o carinho, o afeto, o amor que eu tenho por você vai continuar, porque a sua birra, o seu mau humor ou a sua ira não pode me contaminar. Jesus amava a todos, inclusive a Judas. Só que Judas, ele não tinha amor de Deus na vida.
Ele era um filho da perdição. João capítulo 6, versículos 70 e 71, Jesus disse assim: eu não escolhi os 12? Sim, o Senhor escolheu. Um de vós é um diabo. Diabo do grego, diabolos, o diabolos, quer dizer, um caluniador, um opositor, ou Satanás, um adversário. Jesus escolheu, mas Jesus sabia que era Judas. Judas não ia se converter nunca. Ah, irmão Elcio, ele se arrependeu e chorou, remorso, por ter consciência que fez algo errado. Filho de Deus também sente remorso, você sabia? Ele fez algo, ele sabe que é errado, ele chora, mas ele não se converte, ele não muda, ele sabe que aquilo é errado, mas ele não deixa. Então isso também acontece com filhos de Deus. Jesus disse também em João 17:12: Pai, daqueles que tu me destes, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, falando de Judas. Romanos capítulo 9, versículo 21 em diante, disse Paulo: quem és tu que a Deus questiona? Replica: porventura não tem o oleiro poder sobre a mesma massa, para da mesma massa, do mesmo barro, fazer um vaso de honra e um vaso de desonra? Filho da salvação e filho da perdição. Mas ele continua falando, o apóstolo continua falando, ele diz: vós sois vasos de misericórdia. Então como que eu vou saber que eu não fui destinado ou chamado para a ira, mas sim para alcançar esta graça salvadora? Quando o meu coração se abre para as coisas de Deus. E quando o Espírito, Romanos capítulo 8, 16, o mesmo Espírito testifica no nosso que nós somos filhos de Deus, porque aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só Espírito. É o Espírito que convence, não é a minha roupa. A minha esposa essa semana me chamou a atenção. Minha esposa, né? Ela disse assim: Elcio, você agora com esse negócio de academia, de boxe, você agora só quer andar como um menininho, adolescente. Eu falei: ô filha, tá quente o tempo, eu estou dando aula, então eu uso aí essas camisetas, essas bermudas e tal. Ela: eu sei, mas cadê aquela roupa social sua? Cadê aquela beca que você colocava? Você ficou dando aí um bocado de roupa aí e agora só está com essas camisetas. Aí hoje eu vim becado, né? Ó, minha esposa, ó. Porque as pessoas querem medir a sua fé e a tua vida com Deus por aquilo que você veste. Não é o caso da minha esposa, claro. Pela aparência. Outro dia eu vi um vídeo de um jovem pregador aí, pentecostal, que ele foi pregar em uma igreja e estava sem gravata. No meio de todo mundo, o pastorzão lá: coloque a gravata, que aqui é assim. Não posso falar o nome, né, da instituição. É a doutrina, tal. Tudo bem, está debaixo daquela doutrina, tem que obedecer. Mas eles atribuem isso à vida com Deus. Não, porque aqui tem que ter a gravata. É porque a gravata vai pregar. Aí tem um monte de engravatado falando besteira, enganando o povo. Mas o que é que as pessoas preferem? Ouvir um pregador cheio de anel de teologia, cheio de terno e gravata, falando asneira, ou simplesmente alguém vestido de bermuda e camiseta, mas cheio da graça de Deus, falando a verdade para edificar as vidas? Mas as pessoas não entendem isso. Mas aquela coisa, né, como disse Paulo, por causa do outro, por causa da consciência do outro. Então você precisa ter um equilíbrio nesse sentido. Eu lembro de uma situação que eu estava trabalhando em uma loja no Pelourinho de segurança. E no intervalo eu saía depois do almoço eu saía um pouco para respirar um ar puro, né? Se é que eu posso chamar aquele ambiente de ar puro que é complicado. Falo pelo mau cheiro mesmo, não porque ali é muito candomblé, ali é muita... Problema deles, eu não tenho nada contra isso aí, problema deles. Eu falo pelo cheiro mesmo do local que eu não gosto. Fala quem gosta, eu não gosto. Eu lembro eu nunca me esqueço do nome dessa mulher, chamada Rosana. E eu era da religião, tá? Eu era da igreja que tem que vestir assim, assado. Não era tão radical, mas...
E eu lembro que eu estava sentado ali perto de um chafariz gigante que tem ali, né? Perto da Coelba ali, né? E aquela moça chegou perto de mim e me fez uma proposta indecente, né? Se eu queria sair com ela. E aí eu, com minha mente religiosa, porque o pastor me ensinou isso, eu olhei para a cara daquela moça e disse assim: está repreendido, Satanás. Aquela moça baixou a cabeça, acho que me pediu desculpa e deu as costas. Quando ela saiu, eu cheio de religião, eu venci uma prova, o diabo tentou me derrubar, a menina me chamando para fazer programa. Eu sou crente, solteirão, lindo que sou. Aí eu fiquei todo, parecendo aqueles pombos, cucu. Venci a tentação do capeta. Mas Deus é Deus, irmão. Quando aquela moça deu as costas, o Espírito Santo bradou em mim: vá, peça perdão. E na hora a lágrima vem no olho, vem nos olhos. E o Espírito: peça perdão. E eu olhei para um canto, olhei para outro, e ali fica sempre policiamento, aquela coisa toda, né? Um monte de gente. E eu vou em um canto, vou em outro, vou em um canto, vou em outro, e nada dessa mulher. E aí quando eu olhei em uma daquelas vielas ali, descendo ali, né, eu encontrei aquela mulher conversando com a moça vendendo acarajé. E eu corri, coloquei a mão no ombro daquela mulher e falei: por favor, me perdoe. Ela: por quê? Eu falei: por aquilo que eu te falei. Ela ficou assim, a moça do acarajé não entendeu nada. E eu chamei ela assim a sós, falei: que Deus te abençoe, que Deus te conduza, mas essa vida que você está vivendo, vendendo o seu corpo, não é correta, e eu te tratei daquela forma indelicada, me perdoe. A mulher começou a chorar. Ela falou: ore por mim, meu nome é Rosana, sou filha de crente, meu pai é da igreja tal, minha mãe também, mas eu me envolvi com essa vida, e não é porque eu quero. Eu acabei viciando nisso e não consigo ver outra forma de sobrevivência. Só peço que o irmão ore por mim. Aí eu fui para casa com a alma lavada. Então, irmãos, às vezes nós vemos esse radicalismo dentro da tradição religiosa, mas a gente vê falta de amor para com o próximo. E acabamos, né? Graças a Deus, hoje vocês não têm isso porque a graça libertou vocês. A religião acaba criando divisão. Não, porque eu sou melhor, porque eu oro mais, porque quem é você? Não é porque eu estou na igreja todo dia, eu dou dízimo. Quem é você? Jesus deu um exemplo, quando aquele fariseu, ele batia no peito e dizia assim: olha, eu jejuo 2 vezes na semana, 3 vezes, eu dou dízimo de tudo que eu tenho, e eu não sou como esse pecador aí, ó. Aí o pecador nem conseguia olhar para os céus e dizer: eu não sou digno do Senhor. Aí Jesus disse: quem desceu justificado? O fariseu que dava dízimo, fazia campanha, participava do projeto da igreja. O fariseu que estava lá no templo, que fazia jejum de Daniel e queria ser melhor do que os outros? Não, mas aquele homem que reconhecia que ele dependia da graça de Deus. Quem é? Quem são aqueles que se dizem de Deus? São esses que andam de terno e gravata, dizendo que você vai para o inferno, mas quando vê alguém caído, precisando de misericórdia, não age com misericórdia. Diferente do bom samaritano, que não seguia Cristo, era inimigo dos judeus, mas quando ele viu aquele homem caído, ele foi lá, ajudou, teve misericórdia. E o crente, irmão, o levita, quando ele viu, ó, é aquela situação de quando o religioso, ele vê o problema, ele diz assim: Senhor, entra com providência, Senhor, manda um anjo aí para trabalhar. É o crente preguiçoso que, ao invés de fazer, ele manda Deus fazer. Senhor, entra lá agora. Vai lá, Senhor. Vai lá? Senhor, entra lá no hospital. Senhor, entra lá não sei aonde. É você que manda em Deus?
Jesus disse para os seus: ide. Os religiosos estão dizendo: vai, Deus. Faz, Deus. Jesus disse: visite, cuide, ame, dê um suporte. E os crentes estão dizendo: envia anjo, Senhor. O anjo é você, rapaz. Anjo revestido de carne. Eu cheguei em casa. Eu estou falando isso como um testemunho, porque isso a gente tem que aplicar na vida. Eu sei também. Eu estou falando aqui, mas eu sei que vocês têm já passaram por situações do tipo. Eu sei que vocês fazem isso porque nós estamos no mesmo espírito. Eu cheguei em casa, parei o carro, minha esposa foi abrir a garagem. Estava um tempo frio, chuvoso. E quando eu olho na porta de uma igreja, está o corinho de fogo lá. Ei, divisa de fogo, varão de guerra. E o culto estava pegando fogo. E os irmãos gritam e pulam e caem e tal e tal. Eu cheguei, parei o carro, minha esposa foi abrir a porta, o portão. Quando eu olhei, tinha um gay, um homossexual, sentado na porta da igreja. Me veio à memória aquela situação daquele homem que estava pedindo esmola no templo, né? Todo mundo passava ele ali pedindo esmola e Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aí aquele jovem estava ali, sem camisa, com uma bermudinha curta e tal, na porta da igreja. E aí tinha um obreiro conversando com ele. Aí quando eu encostei o carro, que eu já ia entrando, ele falou alguma coisa e o obreiro disse assim: eu vou orar pela sua vida. E deu as costas. Beleza. O obreiro disse que ia orar por ele. Aí na hora o Espírito Santo bradou no meu coração: orar? Querido, existem situações que a gente pode até corroborar com oração, ensinando a palavra, mas existe situação que não é orar, é agir, é ação. Aí na hora eu falei: rapaz, aquele camarada ali deve estar com fome, com frio, sem camisa. Aí o irmão olha para ele e diz que vai orar por ele, vai mandar anjo ajudar ele. Eu falei: não, eu quero ser esse anjo revestido de carne. Aí eu conversei com minha esposa, perguntamos a ele se ele estava precisando de alguma coisa, chamamos para tomar um café, ele disse que não estava com fome. Está precisando de quê, mano? Eu estou com muito frio. Demos roupa. Aí ele pediu um cobertor, minha esposa foi lá no guarda-roupa, pegou uma coberta que eu gostava de me enrolar, me cobrir, quentinha, daquela de ursinho, né? Deu para ele, ele agradeceu, e a gente convidou: tem a garagem aqui, se você quer entrar. Não, eu vou sair. Se enrolou e foi embora. Então, irmãos, a luz do Evangelho também trabalha na nossa mente ensinando essas questões. Porque infelizmente a igreja, a instituição nos ensinou que você, olha, crente, você só anda com crente porque... Não, irmão, a igreja, o povo de Deus que vive na luz precisa iluminar as trevas. Como é que vão chamar você de filho de Deus se você vê lá, seja o gay, seja o católico, seja o ateu, mas você trata com indiferença porque você é crente? Não, você não vai andar junto, você não vai comungar com as trevas, você não vai fazer o que eles fazem, mas você é um filho de Deus, um ministro do Evangelho. Efésios capítulo 5, versículo 8. Pois outrora, em outro tempo, eres trevas, vocês eram trevas, mas agora sois luz, aonde? No Senhor. Andai como filhos da luz. A igreja não tem poder aqui dentro, não é esse negócio de pular e de cair, de levantar. A igreja tem poder lá fora. Eclesia, chamados para fora. Aqui é uma escola onde nós aprendemos. Aqui você que está no YouTube, você que está aqui ao vivo, presencialmente. Mas Deus conta conosco para fazer diferença lá fora, em meio às trevas. Porque servir aqui um ao outro é fácil. Já não é tão fácil, né? Agora eu quero ver servir de fora. É dar sem esperar em troca.
Eu vou fazer alguma coisa pelo meu irmão, pela minha irmã, porque eles são bonzinhos e estão comigo. Não. É você fazer por aquele que você julga que não merece, que não é digno, porque foi isso que Cristo fez. Nós não éramos dignos, nós não éramos merecedores, mas Ele, por seu amor e graça, se entregou. Então é isso que nós precisamos entender. Alguns anos atrás, estava trabalhando em um centro de convenção, antes de cair, né? Aquele primeiro centro de convenção. E aí a gente estava organizando lá a equipe de segurança. O presidente, na época, ia chegar lá para fazer apresentar um negócio lá, não sei. Vamos receber o presidente e tal, e aí aquela segurança toda. E tinha lá equipes de cozinheiro, de não sei o que, segurança, blá, blá, blá. Eu lembro que um jovem, não esqueço também, porque são situações marcantes, chamado Márcio. Um jovem chamado Márcio. Deus me bota, vou fazer igual o sistema, Deus me coloca em cada estreito. Um jovem chamado Márcio, homossexual, me viu trabalhando em segurança, veio com gracinha comigo. Eu olhei para a cara dele e dei risada. Sente aqui, rapaz. Aí isso aí já foi depois daquela situação do Pelourinho. Então eu já estava mais maduro, consciente. Falei, sente aqui, rapaz. Ele sentou do meu lado, eu comecei a falar do Evangelho. E a lágrima veio no olho dele. Também, filhos de crente, com a vida destruída, alma amargurada, representando uma coisa que não era. Eu falei, aí, está todo mundo dando risada de você, você achando que está abafando. Olha como está seu coração, sua alma dilacerada, destruída. Ele dizia, meu irmão, já fui da igreja também. E só Deus sabe como é que eu estou aqui. Eu falei, pois é, Ele sabe. Aí os colegas cozinheiros dele passavam por ele e diziam assim, ei rapaz, essa é hora de paquerar, vai trabalhar. E eu olhava dando risada e eles não sabiam o que estava acontecendo ali. Fazer como Jesus disse para a mulher samaritana, vai, não peques mais. Mas a gente não vai mudar a vida das pessoas se as pessoas não quiserem mudar. Não é o ambiente que vai mudar, é a tua mente. Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. Amém? Andai como filho da luz. 5:9 Efésios. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Vamos lá, Efésios 5:10. Provando que é agradável ao Senhor. Efésios 5:11. E não vos associeis às trevas, ou às obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, condenai-as. Não é para você condenar a pessoa que está em treva, é para você condenar as obras das trevas. Eu não quero conta com essa pessoa, não, é com as obras dela. É as obras dela. Efésios 5:12. Porque as coisas que eles fazem às escondidas, até em comentar, é o que? É vergonhoso. As coisas das trevas. Você não é filho da treva, nós somos filhos da luz. É vergonhoso comentar o que eles fazem. Efésios 5:13. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, as coisas, não as pessoas, sendo condenadas, se manifestam pela luz. Pois a luz tudo manifesta. Paulo, falando aos Hebreus, ele diz que não há obra oculta, antes tudo é revelado. Não há nada em oculto, escondido. Tudo se manifesta. Tudo é revelado no tempo e no modo de Deus. E aqui nós encerramos Efésios 5:14. Diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará.
Só Ele tem o poder de clarear nossa mente. Só Ele pode nos iluminar. Quem vai clarear a tua mente, quem vai te iluminar, quem vai trazer a revelação, não é o homem, não é o pastor, não é o líder, é Cristo mediante a sua palavra. Amém, abençoados. Graça e paz, e até o próximo encontro.